Bom, agora, mais bacana do que a Galeria do Rock atualmente é a Galeria Nova Barão, que está atrás da Galeria do Rock, que é basicamente uma galeria onde você encontra vinil. E foi isso que eu vou mostrar agora, que eu consegui lá. Tem uma loja também lá que eu recomendo para comprar CD, que é a Locomotiva, que é uma loja bem legal, e eles têm assim, essas coisas lançadas no Brasil, Hellion, Classic Metal, esses aí do Tristitia que eu mostrei, é muito legal porque lá assim, é um lugar que você praticamente pode ter certeza que você vai encontrar todos esses lançamentos nacionais num só lugar. É essa Locomotiva. É muito legal. E eles têm também bastante coisa de punk, HC, e tem alguns vinis também. Então, uma loja bacana de visitar na Nova Barão é a Locomotiva. Embora dessa vez eu não tenha ido na Locomotiva. Eu só fui a uma loja na Galeria Nova Barão, que é uma loja muito bacana, que é a Extreme Noise, do Marcelo, que foi, né, o vocalista do Rot, que é o cara que tem um conhecimento de música extrema, um negócio absurdo, né? Então, assim, o que o cara te mostra de coisa, fala pra você de coisa, dá dica, é você ir lá conversar com o cara, você realmente fazer uma turnê cultural sobre música extrema. E aí o que eu faço, né? Eu, às vezes, aí, por N razões, eu acabo tendo uns vinis aqui para passar para frente. E aí o que eu faço? Eu pego esses vinis, levo para São Paulo, vou lá e troco com o cara, com o Marcelo. Acho que eu levei uns 20 e poucos vinis lá e voltei com, acho que com 10, que eu troquei na loja dele. E são esses os vinis que eu vou mostrar agora. Vinis muito legais. Bom, o primeiro que eu vou mostrar foi uma coisa que ele me deu de brinde, mas achei precioso isso aqui. Isso aqui é um split da década de 90 que eu não conhecia, entre o Bones Corrosion de um lado e o Infamy do outro. O lado do Infamy chama World in Short. E o lado do Bones Corrosion chama Human Rights. Esse EPzinho é um EPzinho que foi lançado em meados da década de 90, eu acho que é de 94, lançado pela Hellion. Ó, cara, esses lançamentos de EP de grind, ou de death metal, death grind HC, da primeira metade dos anos 90, eu tenho fetiche com isso aqui. Eu adoro esse cenário, sabe, da música extrema nessa época. E o cara, eu não sabia desse EP, ele que me indicou e falou, leva isso aí de brinde das trocas, que esse aqui você vai gostar. O que eu nem sabia, tinha sido lançado pela Hellion, eu nunca tinha ouvido falar nesse splitzinho de grind, death grind, do Bones Corrosion, que era uma banda que eu também nunca tinha ouvido falar, e Infamy. O Infamy eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha nenhum material deles, é o primeiro que eu consigo, um EPzinho lançado pela Hellion. Bom, agora vamos aos vinis. Os vinis mesmo, de 12 polegadas. O primeiro que eu arrumei lá no Marcelo foi esse aqui, ó. Uma banda aqui da minha terra, o BSBH aqui de Brasília. Esse aqui é o debut deles, é o 12 polegadas debut deles, o full length, o Órfãos da Nação, que foi lançado pela Devil, discos de São Paulo. Disco rarinho. É incrível, né? O BSBH ainda não foi relançado em CD, o material do BSBH. Para quem não conhece o BSBH, é uma banda bem famosa aqui em Brasília, né? E razoavelmente conhecida no Brasil. A banda de fim dos anos 80, começo dos anos 90. Esse vinil aqui foi lançado em 89 pela Devil Discos, aí de São Paulo. Era uma banda que estava fazendo uma mistura, né? Eles estavam naquela mistura. Seria um tipo de crossover, né?
Só que assim, não é bem um crossover tão trash, é mais extremo. Estaria para ser um crossover mais assim, com influência de, eu diria, de Extreme Noise Terror, nessa pegada, mas com muita coisa também de DRI, com um vocal mais cavernoso, assim, que era o vocal do Podrão, né? E esse aqui é o disco de estreia dele, o Órfãos da Nação. Depois eles gravaram um outro, né? Eles têm um split antes desse, que eu tenho aí, na minha coleção. Eles depois gravaram o Extreme Convictions, que eu tenho a impressão que foi lançado pela Cogumelo, inclusive. E aí a banda acabou, né? Não foi ainda, né? Isso aqui ainda não foi relançado em CD. Eu não sei por que está demorando tanto. Esse e o Extreme Convictions, né? Que é o segundo deles. Tinha que lançar o Órfãos da Nação, o Extreme Convictions. Acho que é Extreme Convictions o nome. Se não for, alguém me corrige, por favor. O Órfãos da Nação, o Extreme Convictions e o split deles. Foi o primeiro material que eles gravaram. Porra, isso aí alguém precisava lançar isso em CD, né, cara? Esse material, um compilatório com isso. Não sei porque que até hoje não foi relançado. Bom, tá aqui o BSBH, o Órfãos da Nação, o debut deles, finalmente integrado na minha coleção. Outra coisa que eu consegui aqui é o Grave Digger. O Grave Digger. Os dois discos do Grave Digger que me faltavam do catálogo da Woodstock antigo. Peguei lá com o Marcelo também. O primeiro deles, né, o Heavy Metal Breakdown. Clássico Heavy Metal Breakdown. Esse daqui eu acho que daquela coleção toda daquele catálogo antigo da Woodstock, eu acho que era o único que me faltava. Do catálogo mais antigo. Porque depois o Valsir ainda editou mais alguns discos de uma banda punk chamada Inferno, da Alemanha e tudo, umas coisas mais posteriores. Já eu acho que em 89, 90, 88, alguma coisa assim. Que aí esse eu não tenho, mas nem tenho assim tanto fetiche. O meu fetiche mesmo é aquele catálogo inicial de 86 e 87 da Woodstock. E esse daqui eu acho que era o último que me faltava. O Grave Digger Heavy Metal Breakdown. Eu tive na época, eu comprei isso lá no fim dos anos 80, esse Heavy Metal Breakdown, mas aí depois, enfim, por N razões eu me desfiz desse disco e ficou faltando. E agora finalmente eu consegui estar aqui adicionado à minha coleção o clássico debut do Grave Digger. E eu consegui também, aí, isso aí, né, cara, vivendo e aprendendo, né? Eu aprendi uma coisa que eu não sabia. E olha que esse disco, eu tenho esse disco desde o final da década de 80, mas eu não sabia que tinha duas versões do disco. É o Witch Hunter, que é o segundo disco do Grave Digger. Porque o que aconteceu foi o seguinte: o Valsir lançou a primeira vez em 86, né, pelo selo Woodstock dele. Ele lançou com o tracking list da versão alemã. Depois, em 87, ele relançou o disco com o tracking list da versão americana. E eu não sabia disso. Os trackings são diferentes. Tem música que tem na versão americana que não tem na versão alemã. Então, assim, tem essa coisa curiosa que a reprensagem, vamos dizer assim, o que seria uma reprensagem, que eu sempre achei que era uma reprensagem, só uma reprensagem, em 87 da Woodstock, na verdade é outro disco, que é a master do disco americano. Eu não sabia disso, fiquei sabendo agora, quando eu fui lá em São Paulo, e eu olhei aqui e falei, ué, mas tem alguma coisa diferente nesse tracking list? Aí o Marcelo falou, pô, essa aí é a versão que foi lançada posteriormente em 87, que tem o tracking americano.
Não sabia disso, eu tinha a versão original de 86, da primeira prensagem brasileira da Woodstock. Agora eu peguei a segunda, que foi feita em 87 com um track listing diferente. Tem algumas músicas diferentes, aqui aparece, elas estão com um asterisco, né? Essa aqui então começa com Shine On, essa é a versão americana, que foi lançada aqui no Brasil em 87, diferente da versão que foi lançada em 86, que é o tracking alemão. E aqui, inclusive, tem um disclaimer, né? Um aviso aqui, falando, ó, essa aqui é a versão americana. Bom, então tá aqui a segunda prensagem do Grave Digger brasileiro, prensagem brasileira do disco do Grave Digger, Witch Hunter. Essa prensagem é de 87. Agora eu tenho as duas, a de 86 e de 87 são diferentes. Mais coisa que eu troquei lá no Marcelo. Cara, isso aqui é muito massa. Intense Degree, War in My Head. O disco de estreia do Intense Degree em inglês, lançado pela Erage. E, cara, o Intense Degree, embora seja uma banda lançada naquela época, isso aqui é de 89. 88 até. Não sei se foi lançado em 89. Aqui a gravação é de fim de 88. Esse disco, embora a banda seja uma banda bem manjada, né? Da cena HC inglesa. E embora seja uma banda inglesa, para mim sempre teve um som mais americano isso daqui. Isso aqui me lembra muito aqueles HC pré-Power Violence americano. É esse tipo de coisa que isso aqui me lembra, o Infest americano, sabe? Esse tipo de banda que aí depois virou... Depois, assim, esse estilo passou a ser conhecido como Power Violence, né? Esse Intense Degree sempre me pareceu mais uma banda americana do que uma banda de som inglês. Uma espécie de... né? Seria o quê? Uma espécie de thrash proto-grind. Um thrash proto-grind, uma coisa bem aguda, bem agressiva, bem intensa, com pouco peso, né? Quem tem problema com som com pouco peso vai ter problema com isso daqui. Talvez tenha problema com isso daqui, porque pro pessoal mais assim mesmo do metal, às vezes, e eu falo isso porque eu passei por isso. Já tive muito problema com algumas coisas, e na verdade até hoje eu ainda tenho um pouco. Com algumas coisas do punk que eu acho que me soam sem peso, né? Por exemplo, algumas coisas de Power Violence eu não gosto, porque eu acho que é o som assim muito superficial, sabe? Falta camada, minha opinião. Mas essa banda aqui é legal. É um Intense Degree, um disco que eu estava já procurando há muito tempo e agora eu consegui o vinil. Isso aqui nunca foi lançado em CD. Eu acho que isso nunca foi lançado em CD. Salvo engano. Não, eu tenho certeza. Agora eu me lembrei. Eu olhei na Discog, porque eu fiquei tão assim, porra, não tem CD? Não foi lançado. Incrivelmente, isso aqui até hoje não foi lançado em CD. Esse Intense Degree, War in My Head. Disco bem interessante, de um cenário, que a gente poderia dizer, do pré-Power Violence. Mais ou menos isso. Bem, agora uma coisa inteiramente diferente. Uma banda brasileira, um EP de uma banda brasileira de Minas Gerais. Esse EP que eu vou mostrar aqui, eu acho que foi lançado em 86. Tenho a impressão que é de 86. Esse EP é heavy metal. Mas é o único material realmente heavy metal que essa banda fez. Depois eles gravaram outros discos e aí eles migraram para o hard rock. E aí já não me interessa mais, eu não gosto de hard rock. Mas esse primeiro EP deles é interessante. Eu estou falando do Kamikaze de Belo Horizonte. Esse EP aqui é o EP de estreia do Kamikaze. Foi lançado pela Tribo de Solos. Essa Tribo de Solos tem uma história toda interessante, né? Um grupo de gente que se reunia num estúdio, parece, para fazer uns sons e tal. E aí, em um determinado momento, o pessoal começou a gravar lá umas coisas e tal. Enfim, tem uma história aí, esse negócio desse Tribo de
solos. E esse daqui, então, o Kamikaze, é o primeiro EP deles. Esse é heavy metal. E, inclusive, é o único registro deles que realmente é heavy metal. Depois, né, como eu disse, eles se bandearam para o hard rock. Já era um EP que eu procurava há algum tempo. Porque, assim, agora eu vou falar uma coisa, um dado meio biográfico meu. Eu sempre tive uma tendência a ser muito radical em música. De, assim... aquela coisa dos anos 80, Poser e não sei o que, né? Bom, tinha uma coisa um pouco estúpida naquilo, né? Mas enfim, eu era muito ligado aos sons extremos e tudo. Então, assim, esse negócio aqui, o Kamikaze, na época não me descia esse tipo de som. Eu achava que isso aqui era farofagem, né? Isso era farofagem. Isso não era verdadeiro heavy metal, né? Para falar assim, de um jeito bem estúpido, a la Manowar. Então, na época, eu desprezava essas coisas. Aí depois você vai ficando um pouco mais velho e tudo, você vai entendendo melhor as coisas, e não que eu agora curta coisa farofa, continuo achando o fim da picada coisa farofa, não gosto de hard rock também, mas assim, umas coisas de um heavy metal mais ingênuo, que a gente poderia chamar assim, eu passei a curtir. E uma deles foi o Kamikaze. Então eu recuperei, na verdade, essa banda. Recuperei isso agora, assim, depois de velho, né? Então, eu não comprei isso na época, achava que isso era indigno ter isso na coleção. Um verdadeiro headbanger não podia ter um disco do Kamikaze na coleção. Mas, enfim, cabelo branco modifica um pouco os nossos pensamentos, e agora, enfim, eu tô adicionando esse primeiro EP, mas esse primeiro EP é heavy metal, isso aqui não é hard rock, não. Estou adicionando isso à minha coleção, acho um disco bem interessante, e isso aqui é outra coisa também, que até onde eu sei, não foi relançado em CD. Só tem lançamento nesse vinil aqui. Esperar aí também que mais dia menos dia, né? Quem sabe a Classic Metal ou a própria Cogumelo relance esse primeiro EP do Kamikaze. Bom, continuando aqui, não tem muita coisa a mais. Eu trouxe pouca coisa de São Paulo. Esse aqui é uma banda de grind alemão do começo dos anos 90, chama Necrophiliacs. Não é uma banda do primeiro time, não é. Eu já conhecia essa banda, eu tenho um EP deles, anterior a esse aqui, esse Full Length. Esse Full Length eu não sei exatamente qual foi o ano que foi lançado, mas deve ser alguma coisa como 94. E assim, é um pouco derivativo, não é assim lá, vocal mais ou menos e tal, tem seus problemas esse Necrophiliacs, mas assim, eu sou muito fã desse, né, como eu falei, né, esse cenário de fim dos anos 80, começo dos anos 90, até meados dos anos 90, né, esses 5 anos de death grind, noise death, noise core, esse tipo de coisa, esse cenário, eu sou fascinado com esse cenário, então eu pego até as coisas que são de segunda, como esse Necrophiliacs, mas é uma banda bem interessante. Eu não tomei cuidado aqui, espero que não tenha problema com o YouTube, né, porque fica pelado aqui. Esse aqui na verdade isso daqui é um EP deles, chama Primitive and Uncultivated. É um grind do começo dos anos 90, essa banda é alemã, Necrophiliacs. É interessante, para quem é fã como eu, de grind death, dessa época, vale dar uma conferida no Necrophiliacs alemão. Eu tenho aqui agora, isso aqui é praticamente só fetiche, porque é um disco que eu nem gosto muito, para ser bem honesto, eu nem gosto muito. Eu não sou muito fã desta banda, e nesta fase também, menos ainda, mas assim, essa coisa do fetiche de discos lançados dos anos 80 no Brasil, só que no caso é de uma banda punk. É o Ratus, da Finlândia, esse é o Stolen Life, que é o disco que que eles estão tocando praticamente heavy metal aqui, foi lançado pela New Face aqui no Brasil.
É de 86, salvo engano, esse disco do Ratus. Enfim, eu não sou muito fã do Ratus, não. Eu acho que ele tem uma certa pegada ainda de Punk 77 que eu não gosto. E aqui, então, eles já estão, não estão nem mais, não são nem mais exatamente punk, né? Eles já estão numa pegada muito metal aqui. E eu não acho o disco particularmente muito feliz também do Ratus, mas é um disco, assim, histórico, podemos dizer, e marcou muita gente aqui no Brasil, quando foi lançado em 86 esse disco do Ratus, o Stolen Life, pela New Face. Bom, peguei, tá aqui, adicionado à minha coleção. Agora, eu tenho um disco de uma banda bem desconhecida. É o Splatterhouse. Isso aqui eu tinha em um CD mais antigo. É um grind splatter gravado nos anos 2000, talvez até um pouco depois, já na década de 2010. É o único full que eles gravaram, Splatterhouse. É uma banda interessante, divertida, assim, não é nada que vai revolucionar o mundo, nem o grind, nem o splatter, eles só gravaram esse play. Eles têm também um split lançado pela Razorback. Originalmente esse disco aqui foi lançado em CD pela Razorback. E eles têm um split com uma banda famosa de splatter. Qual é a banda famosa de splatter? Foi assim que eu conheci a banda. Eu comprei por causa da outra e conheci esse Splatterhouse. E aí depois eu soube que eles tinham full e peguei. Isso há muitos anos atrás, né? Agora eu vi isso aqui lá na loja do Marcelo, lançado em vinil. Essa versão é da Gorefied. E peguei também. Mas assim, não é nada assim muito revolucionário, não. Eu peguei mais isso aqui para fazer rolo mesmo, porque eu estava passando lá as coisas e peguei esse vinil. Mas fica aí a dica para quem curte grind splatter e não exige muita originalidade. Não é ruim isso, não é ruim. Splatterhouse, esse play deles que chama, é o único que eles têm, que chama The House That Dead Built. O lançamento original em CD é pela Razorback. E eles têm esse split com uma outra banda famosa, eu não sei se é o Hemorrhage da Espanha, uma outra banda assim, que foi assim que eu conheci essa banda há muito tempo atrás. E para finalizar, o último vinil que eu vou mostrar agora foi um vinil que eu já tive e que também, por N razões aí, eu acabei me desfazendo. Aí uma época aí logo que começou a aparecer esse negócio de CD, né? Assim, eu ainda não trabalhava e, né, isso foi no começo da década de 90 e fazia estágio, tu não tinha dinheiro e tal. Bom, enfim, resultado, eu comecei a vender alguns discos de vinil que eu tinha naquela época para comprar CD. E durante alguns meses eu fiz isso, até que eu, assim, pensei duas vezes, falei, eu acho que eu tô fazendo besteira, cara. Porque, pô, esses vinis são legais e eu acho que esses negócios vão valorizar. Eu tava passando muito barato naquela época, muita gente começou a se desfazer de vinil e eu acabei me desfazendo de alguns. Bom, isso tudo para dizer o quê? Esse disco que eu vou mostrar foi um dos que eu me desfiz na época. Eu tinha uma versão zerada desse vinil, passei por nada num sebo. Burrada. Bem, e agora, finalmente eu consegui ele de volta. Não tá numa versão zerada, mas, cara, é um disco muito raro. É o segundo do Sex Trash, o Funeral Serenade, lançado em 92 pela Cogumelo. Esse disco teve uma tiragem bem limitada. Esse disco hoje é raríssimo, é um dos discos mais raros da Cogumelo. Esse Sex Trash aqui é muito mais raro do que o Weary, do Sarcófago, ou qualquer outra coisa assim, dos antigos do Sepultura. Foi uma tiragem muito pequena e logo ficou out of print. Aí depois foi lançado em CD, né? Já foi na época que a Cogumelo estava passando de lançar em vinil para CD. Foi bem na época, então teve uma tiragem muito pequena isso daqui. Aí logo depois passou para ser lançado em CD. E, cara, eu demorei para conseguir isso aqui de volta. Bom, consegui lá no Marcelo. Dá para ver aqui que tem
um ringware, né? Não tá assim zerada essa cópia. Cara, eu já tive uma cópia perfeita disso daqui e passei por nada num sebo. Mas enfim, pelo menos consegui agora. Tá aqui o Funeral Serenade, um disco super raro, finalmente volta para minha coleção. Bom, com isso eu encerro mostrando os discos que eu trouxe de São Paulo. Chegaram para mim aí umas caixas do exterior, que eu vou abrir fazendo vídeo, mas já está um pouco extenso esse daqui, então eu não vou aumentar ainda mais fazendo a abertura dessas caixas. Eu vou abrir essas caixas nos próximos dias, vou gravar os vídeos e vou colocar numa próxima semana. Com isso, vou me despedindo, já fazendo essa chamada aqui no próximo vídeo. Eu vou estar abrindo umas caixas muito interessantes que me chegaram da Focoffendai, italiana, da Grindfather, da Inglaterra, e uma também da Hell's Headbangers dos Estados Unidos. Vou fazer a abertura dessas caixas com vocês no vídeo, e daqui uma semana, 2 semanas, vai estar publicado também. Vou ficando por aqui então, e como sempre, keep pounding metal!